vai dar tudo certo. Agora está vendo a página branca em azul escrito Cenozoico? Ah, ótimo, obrigado, está vendo? Por isso que a gente precisa desse retorno. É porque quando eu abri, ele me deu a opção de duas telas. Aquela tela onde a gente se vê aí no Google Meet e uma outra tela que era do meu PowerPoint. Aí eu fui na do PowerPoint. Pronto, era essa que está dando problema. Não é para ir. Então eu tenho mesmo que ir naquela onde nós estamos no Google Meet, e aí eu tenho que abrir o que está diminuído, que é o meu PowerPoint. Muito bem, a exemplo do que nós vimos semana passada sobre a era Mesozoica, aqui estão os nomes da subdivisão da era Cenozoica e os períodos aí de duração, pelo menos aproximados, porque, como eu já comentei, esses números eles variam de acordo com os autores e ao longo do tempo eles precisam ser atualizados e por isso eles modificam. Bom, na era paleozoica e na era mesozoica, eu falei a vocês sobre os nomes dos períodos. Eu também farei isso na Cenozoica. Nós temos dois grandes períodos que antigamente eram chamados de terciário e quaternário, não tão antigamente assim, isso é pouco mais de 20 anos, perto de 25 anos atrás, era chamado de terciário e quaternário. Esses nomes, eles existem, então eles vão permanecer, claro, mas oficialmente o terciário é chamado de paleógeno e o quaternário é chamado de neógeno. É quase isso, porque as durações do terciário e quaternário elas foram modificadas e por conta disso é que se criou esses nomes de paleógeno e neógeno, de forma que o quaternário ele ainda sobrevive. O terciário, existe aí um apelo muito forte também para que ele permaneça, por conta da divisão entre o começo da era Cenozoica e o final da Mesozoica, porque é o chamado limite KT. Esse T é de terciário e o K seria de Cretáceo. Né? Cretáceo é com C, mas se coloca o K para diferenciar do C do Carbonífero. E teria também o C do Cambriano, né? Mas o Cambriano ele é aquele C com um corte no meio, né? Parece o símbolo do euro, né? Da moeda euro. E então fica muito prático falar, o limite KT. E tem centenas de pesquisadores no mundo que estudam o que aconteceu nesse limite de mudanças ambientais entre o fim da era mesozoica para o começo da era cenozoica. Então, não tem como apagar o T de terciário da memória. Né? E o quaternário? O quaternário é outro. Né? Tem, por exemplo, no Brasil, uma associação chamada Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, ABEQUA. Não tem como querer mudar o nome de uma associação que existe há tantas décadas. Não tem como. Então, o quaternário ele não é exclusivo da geologia. Então, a arqueologia, a antropologia, a oceanografia, a história e várias outras ciências, a biologia, por exemplo, a geomorfologia, que estuda relevo, a pedologia, que estuda solos, são ciências que se dedicam, em parte, ao estudo do quaternário. Então não tem como querer mudar esse nome. É um nome que já está solidificado na ciência em várias áreas e sub-áreas. Né? Bom, mas de qualquer maneira, em geologia, se chama quase a mesma duração do terciário de paleógeno e quase a mesma duração do quaternário de neógeno. Eu vou mostrar isso na forma dos slides. Né? E aí entra uma outra divisão do período, que são as chamadas épocas.
Então, os nomes que aqui aparecem são épocas. Então, essa longa introdução foi para falar isso. Então, aqui é a época Paleoceno, época Eoceno, época Oligoceno, época Mioceno, e aí tem 1, 2, 3 aqui, ó, tá aqui na legenda. Época Plioceno, época Pleistoceno, época Holoceno. Paleoceno, 66 milhões de anos a 56 milhões de anos. Eoceno, até 33,9 milhões de anos. Oligoceno, até 23 milhões de anos. Mioceno, 5,3 milhões de anos. Plioceno, até 2,6 milhões de anos. Pleistoceno, até 0,01 milhões de anos, ou seja, isso aqui dá 11 mil anos. E o Holoceno é de 11 mil anos até hoje. Então, nós vivemos na época Holoceno, no período Neógeno, ou ainda, como queiram chamar de Quaternário, na era Cenozoica. Então, vamos conhecer o que foi que aconteceu aqui, né? Vejam que são nomes curiosos, né? Paleo vem de antigo, El vem de novo, de aurora, de algo que está surgindo. Aí tem um oligo, tem um mio, tem um plio, um pleisto e um holo. Aí vamos ver esses nomes aí, o que significa. Bom, aqui então, como eu disse, os nomes terciário e quaternário ainda resistem. Então, aqui tem autores que colocam o Neógeno no lugar também do quaternário, né? Mas estão aqui, ó, quaternário, terciário, e lembra que eu falei para vocês que em Portugal costuma se chamar a era mesozoica de era secundária e a era paleozoica de era primária. Então daí os nomes terciário e quaternário que vieram daí, né? Aqui os números mudam já um pouquinho, né, dos que eu mostrei, mas estão aí, ó. Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno, Holoceno. Eu peguei, por exemplo, essa mudança do limite do Plioceno com o Pleistoceno. O Pleistoceno ele era menorzinho, era 1,8 e passou a 2,6, 2,5. Então, ampliou-se aí o tamanho do Pleistoceno. Então, tudo isso são detalhamentos a respeito do conhecimento da história ambiental do nosso planeta. Então, se nós chegamos a um ponto que agora podemos dar destaque a épocas dentro de períodos e dentro de uma era, significa então que nós temos maior conhecimento da subdivisão do que aconteceu com as mudanças ambientais na história recente do planeta. Então, quanto mais antigo, menos a gente conhece. Eu já havia falado isso para vocês. Bom, esse nome, Neógeno, né? Então vem aqui, ó, o termo Neógeno foi sugerido por Moritz Hornes em 1853, 1864, para diferenciar a fauna de moluscos jovens da bacia de Viena, diferenciando da fauna do Eoceno, designado como Paleógeno. Então, é uma denominação antiga, né? E aqui, olha, esses termos Paleógeno e Neógeno foram ratificados pela International Union of Geological Science, UGS, ratificado em 1991 e 1996, respectivamente, né? Curioso é que eu estava nessa reunião da UGS em 1990. Desculpe, não estava. Eu estava na reunião de 90, não estava em 91. 90 foi no Brasil, foi em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e eu fui chamado para participar dessa reunião. Eu era funcionário, era técnico em paleontologia e o diretor do instituto, que é da UGS, ou era da UGS na época, ele era da diretoria também da UGS, me chamou para ajudar lá na organização. Eu assisti a reunião todinha. Porque eu era um dos poucos que compreendia inglês e poderia ajudar. Então eu fiquei o tempo todo dentro da sala, mudando slides lá para os palestrantes e tal.
Mas não, eles ratificaram em 91. Bom, então está aqui, olha, uma sequência dos moluscos e colocando aqui, esses são moluscos do Pleistoceno, esses seriam do Plioceno e esses um pouquinho mais velhos, né? Então, conseguiram aqui datar essa evolução deles e, portanto, tem aqui uma mudança radical que então justificaria os termos aí neógeno e paleógeno, né? Muito bem. Bom, então, começando aí, o paleógeno, que esse paleo é antigo, né? E aí a época paleoceno, com as suas respectivas durações. Aqui é, portanto, como o mundo estava, muito próximo do que é hoje. América Central ainda não havia surgido, boa parte do Oriente Médio, da Europa, norte da África, embaixo da água ainda, né? E aí vem o nome, Paleoceno. Então, como a ideia é que nós vivemos no chamado recente, então é a idade inicial do recente. Então são as primeiras mudanças para chegar no mundo tal como a gente o conhece. Eu já disse a vocês que o Cenozoico ele pode e deve ser caracterizado como a grande era dos mamíferos, dos insetos e das flores. Então, houve aqui a evolução e a diversificação de mamíferos e aves. Não houve evolução e diversificação de insetos, porque os insetos eles existem desde a era paleozoica, mas o que houve foi uma proliferação de insetos que desde a era mesozoica, especificamente finalzinho do Jurássico e ao longo do Cretáceo, que insetos que se coevoluíram, vamos chamar assim, coevoluíram com flores, né? Bom, aqui está a origem dos chamados prosímios, que são os pré-macacos, primatas primitivos, atuais lemuroides e tarsioides. Olha, um lemuroide, por exemplo, um lemure, são aqueles animais como, por exemplo, o guaxinim, que ele tem a mãozinha igual a nossa, 5 dedos, e tem o polegar que se movimenta, que é capaz de segurar uma bola, é capaz de segurar ferramentas, como nós fazemos. E outro também, o canguru, também está aí, é um parente desses daí, né? Bom, em frente. Bastante texto na aula de hoje, vamos lá. A fauna consistia nos sobreviventes da extinção final do Cretáceo. Isso é muito interessante porque tartarugas, tubarões, cobras, jacarés, crocodilos, algumas aves foram resistentes à extinção do Cretáceo. E como a gente diz, né, nem todos os dinossauros foram extintos, porque eles sobrevivem no corpinho das aves. As aves são descendentes diretos dos dinossauros. Os tubarões que aí estão, eles são testemunhas dos dinossauros. Eles conviveram com os dinossauros, principalmente aqueles dentro d'água, né? Como eu já comentei com vocês. O plesiosauro e o ictiosauro. Eu estava aqui tentando lembrar os nomes deles, né? O plesiosauro e o ictiosauro. É muita coisa na memória, às vezes as informações vão empilhando, né? Apesar de eu falar esses nomes há mais de 30 anos, mas às vezes dá uma escorregada. Ah lá, acabei de dizer, né? Tá aqui, ó, crocodilos, aves e os mamíferos eram mesmo pequenos, né? E aí o que se considera que perante todo aquele período de incêndios, de escassez de alimento, escassez de água potável, os mamíferos que se escondiam em tocas e comiam restos de répteis que morreram, né, conseguiram sobreviver
nessa história toda, né? E quando entrou, portanto, o Paleoceno, na era Cenozoica, não tinha mais dinossauro, que bom, mas ainda tinham grandes répteis, como os jacarés e os crocodilos. Os cachorros tão latinos são mais recentes, tá bom? Vocês vão ver eles daqui a pouquinho, são os chamados cães-ursos, né? Esses são mais recentes. Então, estamos hoje aqui num ambiente bem cenozoico, com os cachorrinhos de fundo latindo. Mas aqui, ó, as aves eram os predadores terrestres dominantes. Isso que é interessante. Então, não havendo dinossauros, os dinossauros ainda sobreviveram na forma de aves, e vocês vão conhecer daqui a pouquinho as chamadas aves do terror, para entender que negócio é esse de aves predadores. Pois é, verdadeiros dinossauros com bicos duros, como é o bico de uma ave, e com penas, e todos eles aves de rapina, né? Aves carnívoras predadoras, né? É dessas que eu estou falando. Bom, a flora era semelhante ao do Cretáceo, com maior proliferação do que? Flores, angiospermas. Vegetação dominante, bosques tropicais das coníferas, lembra que as coníferas são os pinheiros, né? E árvores decíduas. Decíduas são árvores que perdem folhas, principalmente quando está chegando o inverno, né? No outono, desde então. O clima era relativamente mais quente que o atual, isso é interessante, nós vamos ver algum gráfico que mostra isso. Porém, no final do Paleoceno, houve um súbito aumento na temperatura do planeta, evento conhecido como o máximo térmico do Paleoceno, entrando já no Eoceno, que marcou o fim desse período e início do Eoceno. Então, como eu sempre digo para vocês, mudanças entre eras, períodos e agora as épocas são marcadas por mudanças na fauna, na flora, extinções em massa, surgimento de novos seres vivos e ou mudanças ambientais, né? Florestas densas, experiências evolutivas. O que a gente chama de experiências evolutivas? Que tinha árvores sofrendo de novo gigantismo, como aconteceu na era paleozoica, e por pouco tempo, logo sendo extinta. Mamíferos e aves preencheram os nichos deixados pelos répteis do Cretáceo, então logo tinha mamífero carnívoro, mamífero herbívoro, mamífero dentro d'água, mamífero em cima de árvore, mamífero pulando de uma árvore para outra, mamífero aprendendo a planar de uma árvore para outra, mamífero com características de voo. Então, de tudo. Nesse período aqui, ou melhor dizendo, nesta época Paleoceno, a Índia colidiu com a Ásia. Lembra que ela estava conectada na África, foi passando pelo Oceano Índico, chegou na Ásia e mergulhou por baixo da Ásia, onde está até hoje, como uma alavanca empurrando a Ásia para cima. E nesse processo dobraram-se as rochas para formar a Cordilheira do Himalaia, que continua subindo. E saibam que a Cordilheira do Himalaia ela tem um limite calculado pela geologia e pela geofísica, que não passa de 9 quilômetros. Então tem 8 quilômetros e pouquinho. Quando chega a 9 quilômetros, o peso quebra tudo e desmorona um pouquinho. Depois sobe e desmorona mais um pouquinho. Então a gravidade da Terra não deixa passar de 9 quilômetros. No final da época, como já foi dito, né, uma subida abrupta da temperatura em todo o planeta, clima muito úmido e causou um aumento do nível do mar. Esta era a paisagem, um tanto diferente, ver um rinoceronte assim com 2 chifres em paralelo, ou esse outro rinoceronte aqui com vários chifres levemente arredondados, né?
Mas é interessante a gente notar, aqui ó, cavalinhos, ou alguma coisa parecida com isso, uma coisa parecida com hipopótamo, né? E vários mamíferos aí parecidos com macaquinhos, com esquilinhos, que estão convivendo conosco até hoje, né? Tem aqui uns felinos ali atrás, carnívoros, parece aqui um animal como se fosse um cavalo gigante, algo assim, né? Mas note que esse tipo de animal, como o hipopótamo, como o rinoceronte, eles ainda hoje, né, são verdadeiros fósseis vivos, porque eles carregam características de animais muito primitivos, de algumas dezenas de milhões de anos atrás. Aqui está mostrando de onde vieram os cetáceos, né? Baleias, por exemplo, né? Bovinos, cervos e porcos, de onde eles vieram, cavalos, rinocerontes, os tapires, né? Mostrando que são de grupos aqui, né? Como esse nome cetácea, Artiodactyla, Perissodactyla, e que vieram aqui de outros grupos de animais, dos quais havia, portanto, um ancestral em comum, que é o Protungulatum. Que nome bonito para colocar no seu pet, né? Venha, Protungulatum, venha, venha, venha. Né? No gatinho, no cachorro, né? Afinal, é antepassado de todos nós, né? Protungulatum, né? Só que vocês devem estar vendo um outro aqui que eu nem mencionei, né? Que é o Liptoterna, que aqui o Macrauchenia, ele foi extinto. Né? Então, daqui a pouquinho nós vamos mostrar um Macrauchenia com essa tromba aqui. Né? Esse aqui está extinto, esse ramo aqui está extinto. Pronto, acabou de falar dele. Então é assim que se imaginava que era um Macrauchenia. Foi extinto. Aqui outros animais marinhos, mamíferos marinhos, que deram origem às nossas baleias. Então vamos ver lá. As nossas atuais baleias, então, desde a era Cenozoica, começou aí uma transição, né? Aqui, ó, com vários tipos, né? Que foram aí se transformando. Então, as baleias, elas se originaram de um tipo de lobo que se tornou um lobo aquático e que aos poucos as suas descendências sofreram mutações genéticas, como hoje temos os leões marinhos, as focas, os pinguins. Bom, pinguim é ave, né? Mas é uma ave também marinha, né? Então tem essas mutações genéticas que acontecem, que o meio acaba forçando, né? Então aqui, olha, vamos formando aqui animais, todos eles são mamíferos, até chegar nos últimos aqui 40 milhões de anos, o Mysticeti, que originaram as baleias, e Odontoceti, que originaram os golfinhos. Mas todos eles têm nas suas barbatanas dedinhos e pulso, com um leve braço, que seria uma pata, mostrando a ascendência deles. Né? Aqui são os elefantes atuais, com os seus parentescos com os mamutes. Né? Então seria aqui um ancestral proboscidens, seria um paleomastodonte, isso já mudando aqui para o Eoceno. O Paleoceno já ficou para trás aqui, né? Aqui passando pelo Oligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno, Holoceno. Então aqui, por essa largura aqui, vai mostrando como que era abundante e ao longo do tempo foi gerando aqui seres que se extinguiram, né? Aqui, por exemplo. Aqui chegaram mamute americano, mastodonte. Aqui chegou o estegodonte. Aqui o elefante africano, que está entre nós até hoje.
o elefante asiático, que também está entre nós até hoje, e o típico mamute da Ásia e da Europa, né, que foi extinto também. Então é interessante como que por volta de 10 mil anos atrás, entre o final do Pleistoceno e o atual Holoceno, o estegodonte e os mamutes não passaram, foram extintos. E temos dois descendentes, né, como o elefante asiático e o elefante africano. Então, mesmo o mamute da América foi extinto. Né? Chegamos, aves do terror. Então está aqui, né, a altura aqui de um soldado, né, e aqui duas aves do terror. Veja que o bico aqui já dá quase que metade do corpo de um ser humano. Né? Esse daqui já dá um quarto. Né? Mas está aí. O que nós temos hoje de descendentes das aves do terror? São as atuais avestruzes, emas. Né? Até recentemente teve um moa, que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? E aqui uma cena, né, de uma ave do terror com que seria aqui um ancestral aqui de um cavalo, né? De um jumentinho, né? Pronto, chegamos no Eoceno, 55,8 a 33,9 milhões de anos. Esse era o aspecto do mundo. O norte da África estava fora da água e ainda o Oriente Médio e parte da Europa embaixo d'água e a Índia se aproximando cada vez mais aqui do que seria o Himalaia na Ásia. Né? Então esse nome, Eoceno, é a aurora do recente. Então, a aurora é o nome que a gente dá quando está surgindo o Sol, pouco antes do surgimento do Sol, né? Indicando que as luzes do amanhecer estão surgindo, né? É o auge dos chamados proscímios, surgimento dos primeiros primatas semelhantes aos macacos e os mamíferos marinhos, baleias e golfinhos. Então, é a proliferação de uma planta lá no Oceano Ártico, chamado Pteridófita aquática, que seria a azola, e essa azola, portanto, indicando que o Ártico estava quente, porque lembra que houve aí o máximo aí do Paleoceno e Eoceno, a temperatura estava alta, e aí essa plantinha azola acabou ocupando uma extensão de 4 milhões de quilômetros quadrados durante 800 mil anos no Oceano Ártico. Então, a azola foi responsável por absorver o excesso de CO2 que tinha na atmosfera e reduziu 80%. Então, veja que a natureza ela tem os seus termostatos. Então, hora ela esquenta, hora... ou melhor, estou falando da atmosfera, né? Hora a atmosfera com a temperatura mais alta, hora com a temperatura mais baixa. Então, iniciou aqui um processo de resfriamento e com isso o Oceano Ártico reduziu a temperatura, que era de 13 graus positivos no início do Eoceno, para os atuais 9 graus negativos. Então, veja, é algo muito recente. Então, qualquer pequena oscilação de temperatura, ela modifica o ambiente. O planeta sobrevive. Quem não sobrevive é quem está adaptado a os padrões climáticos muito limitados, como é o caso do ser humano. O planeta Terra sobrevive a aquecimento global, resfriamento, excesso de CO2, queimadas. Quem não resiste é o ser humano. Tá? Bom, Oceano Ártico, possivelmente pela primeira vez na história da Terra, o planeta apresentava camadas de gelo em ambos os polos. Então, por volta de 50 a 30 milhões de anos atrás, foi que pela primeira vez o planeta Terra então teve duas calotas polares. Então, isso graças então a essa redução da temperatura causada pela azola.
Então está aqui, brusca diminuição global de temperatura entre aproximadamente 49 e 47 milhões de anos atrás. Esse esfriamento global também tornou o clima mais seco, diminuindo a distribuição dos bosques tropicais e substituindo-os por planícies mais abertas em diversas regiões do mundo. Muitos especialistas associam o surgimento destas áreas abertas com a evolução dos primeiros grandes mamíferos. Então, como tinha mais savanas, campos abertos, portanto, os animais puderam crescer. Só que esse crescimento também foi devido ao aumento da concentração de oxigênio na atmosfera. Então, os mamíferos passaram por uma verdadeira explosão de variabilidade de espécies e assumiram o domínio do planeta até hoje. Então, estão aí alguns mamíferos que você, olhando assim, você pensa que é herbívoro, mas quando ele dá um sorriso, você vê que são os dentinhos de carnívoros, né? Então, tem vários aqui tipos, tem aqui uns parecidos com macaquinhos aqui, outro parecido com cavalinho. Tá aí mais alguns parecidos aqui com o cavalinho, com os felinos atuais, com os ratinhos e vários tipos aí, mas aparece ainda aqui, ó, aves, muito semelhantes a hoje, a tartaruga, jacaré, uma paisagem já muito próxima do que a gente conhece, né? Aí também alguns desses animais por aí e a floresta. E aqui no Eoceno, chamados ungulatos, portanto, são os mamíferos, né, da época. Então aqui, Dinocerata, veja que é muito parecido com o rinoceronte. A Minodontia, muito parecida aqui com o hipopótamo. Brontoteridae, que não é parecido com nada, né? Talvez um urso com pelo, mas ele tem a pele também muito exposta, sem pelos, né? Aqui os Equidae, que são os cavalos, né? Iracodontae, Phenaconditiae. Aqui esses ainda parecem já mais com felinos, né? Bom, vamos lá. E aqui os cavalos, né? Então, desde o Eoceno, cavalo muito pequenininho, mas eram cavalos com 5 dedos. Está pequenininho aí, mas aqui, olha, tem uma patinha e tem pelo menos 4 dedos. 4 dedos. Depois, ao longo do tempo, chegando aqui do Eoceno para o Oligoceno, eram 3 dedinhos. Depois, no Mioceno, o dedinho do meio ficou maior, os outros ficaram menores. Aqui, ó, menor ainda os do lado e um dedo grandão. Chegou no Plioceno, já tinha as patinhas de cavalo, como a gente conhece hoje, que a pata do cavalo é um dedo, é o dedo central, e os outros dedos desapareceram, né? Então, o casco do cavalo é a unha, né? É a unha do cavalo, é a unha do dedo central, né? Os outros dedos desapareceram, né? E também aumentou a altura dos cavalos. Aqui, as baleias, né? Ambulocetus, e aqui essa baleia com 4 patas ainda, né? Não tinha transformado naquelas nadadeiras, né? 4 patas com dedinhos. Aqui os basilossauros, que perderam as patas traseiras e as dianteiras viraram nadadeiras. E aí o Andreossarcus, que é um dos parentes das baleias, né? E aqui está do lado aqui nessa composição de uma vértebra de baleia atual, né? Vértebra aqui da coluna, né? E aqui então seria um lobo marinho, que parente aí das baleias. Propalautérium, muito parecido com animais mamíferos que tem hoje por aí, né? Como cervo, por exemplo. E aí o Gastornis, uma ave do terror aí caçando.
um verdadeiro dinossauro com penas e bico de ave. Agora a época Ligoceno, 33,9 a 23 milhões de anos. Aqui o mundo tinha boa parte do Oriente Médio e da Europa construído, e a América Central ainda não havia se conectado à América do Sul, mas estava a caminho. Oligoceno, o nome significa contém poucas espécies atuais, mas contém. Então, portanto, há animais e vegetais vivos hoje que estão por aí desde pouco mais de 23 milhões de anos atrás. São algumas espécies. Houve uma grande distribuição de aves. Então, as aves ocuparam o seu lugar. Surgimento dos primatas modernos e os grandes mamíferos. Bom, agora vem um pouco de texto aqui, ó. A fauna do Oligoceno foi praticamente uma consequência da extinção no final do Eoceno, que eliminou a maioria dos mamíferos primitivos, o que deu oportunidade para os ancestrais dos atuais mamíferos herbívoros se desenvolverem. Os primeiros a se destacar nesta época foram os perissodáctilos, tais como os cavalos, hipomorfa, e os rinocerontes, ceratomorfa, sendo que alguns deles atingiram o grande porte, como Indricotherium, o maior mamífero terrestre que já existiu. Vocês vão ver daqui a pouquinho ilustrações do Indricotherium. Houve também um considerável desenvolvimento dos artiodáctilos, que são bovinos, cervos, porcos, e proboscídeos, são os elefantes. Os carnívoros se desenvolveram com destaque para as famílias dos cães-ursos, Amphicyonidae, os primeiros felinos verdadeiros, Felidae, e os chamados falsos dentes de sabre, Ninhavidae, que se assemelhavam aos felinos, porém tinham pernas mais curtas e são considerados mais primitivos. Houve um resfriamento global, em todo o mundo começou a se expandir pastos e florestas, animais evoluíram para se ajustar à nova paisagem aberta, animais herbívoros velozes e espécies de predadores, um acostumado ao outro. Né? Aí uma paisagem dessa época, tem aqui um felino fazendo o seu serviço, né? E aqui erupções vulcânicas queimando aí florestas, área de savana. E aí está o Indricotherium, grande, né? Aqui é no Museu de História Natural de Nova York. A meninada aqui está gostando de ver a maquete, né? No entanto, esse aí era o filhotinho. Filhotinho, porque a mamãe mesmo seria assim, ó. Aqui um ser humano e um elefante para comparar, né? Então aquele ali era o filhotinho do Indricotherium, né? Então esse foi o maior mamífero terrestre, porque o maior mamífero é baleia, né? O maior animal que já existiu, baleia. Aqui está um ser humano, olha, comparado aqui a dinossauro, né? Carnívoro, dinossauro herbívoro, a baleia é maior, né? Aqui do que o pterossauro, maior aqui do que o elefante. Aqui está o Indricotherium. Então o Indricotherium é o maior animal mamífero terrestre, porque esses dois aqui, herbívoro e carnívoro, eram répteis, né? Então houve répteis maiores do que os mamíferos. Então o Indricotherium, maior mamífero terrestre, e as baleias, maior mamífero marinho e maior animal que já existiu. Bom, aqui vem a turminha dos ursos e do que seria o chamado mão pelada, né? Que em inglês é o raccoon. Tem até uma música dos Beatles sobre o raccoon, que seria o guaxinim, né? O nome em português é o guaxinim, né? São todos parentes, né? Então tem aí também um panda vermelho, que também é aqui da família dos guaxinins, né? E aqui olhando ao longo do tempo, né? Então aqui é o Ligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno, e chegamos nos dias de hoje. Então houve aqui
um carnívoro, né, ancestral, que acabou dando origem aos Ursidae e os Procyon. Aí os Procyon originaram o panda vermelho e o raccoon, que é o guaxinim, e para cá tudo virou urso, né? Só que virou o urso gigante panda e outros ursos aqui negros, né? O urso polar branco e o urso marrom. O marrom e o polar é exatamente o mesmo urso, apenas com uma pequena mudança genética para que um seja branco e outro seja marrom. Né? É igual ao ser humano com as diferentes cores de pele, né? Pequenas mudanças, né? Mas todos são parentes aqui do urso asiático, do urso americano. Bom, esse é o Paraceratherium, muito parecido também com alguns animais que estão por aí hoje, lembra um pouco uma girafa, lembra um pouco cavalo. Bom, entramos agora na época Mioceno, de 23 milhões de anos a 5,3 milhões de anos. Então, os últimos 5 milhões de anos aconteceram muitas coisas interessantes no planeta. Aqui, por exemplo, no finalzinho, né, quase 5 milhões de anos atrás, formou-se aqui, então, a conexão da América Central com a América do Sul. Surgiram as primeiras ilhas do arquipélago do Havaí, surgiram aqui as ilhas do atual arquipélago das Canárias, da Espanha. A Europa já estava quase completa, só falta aqui a região dos Alpes. O Oriente Médio ainda falta um pedacinho para erguer. A Índia já tinha colidido aqui com a Ásia para formar o Himalaia. Mioceno, esse nome significa, contém mio, é mais ou menos a metade das espécies atuais. Então, daí a palavra mio. Primatas, Civapithecus, que já é um parente nosso, Dryopithecus, antigo procônsul, também é outro parente nosso, Pliopithecus, esse não tem nada a ver com a gente, são ancestrais do chamado gibão, e os Oreopithecus, que também não tem nada a ver com a gente. Com a gente tem a ver o Civapithecus, o procônsul. Os primatas se diversificaram, então está chegando aqui na nossa área. Os ancestrais dos seres humanos haviam se separado dos ancestrais dos chimpanzés para seguir o seu próprio caminho evolutivo. E lembrando, então, que isso vai aparecer, inclusive, naquele vídeo, se vocês assistirem como a Terra fez o homem, que seres humanos e primatas têm uma diferença genética de apenas 0,5%. Nós somos muito próximos dos chimpanzés. Então, assim como no Oligoceno, as pastagens continuaram a expandir e as florestas a diminuírem em extensão. É a época das savanas, é a época do nosso cerrado, da nossa caatinga, e, portanto, é a época em que primatas desceram das árvores e passaram a andar sobre duas pernas, ou duas patas, como queiram chamar, pata ou perna, e passaram então a ter a postura ereta e andar abertos em campos de savana e caatingas. Né? Nos mares, as florestas submarinas surgiram e logo se tornaram um dos ecossistemas mais produtivos da Terra. Na verdade, isso aqui não é novidade, essas florestas submarinas, porque elas existem desde a era paleozoica. Né? Bom, aqui é uma paisagem em terra firme, muito agradável, de pouco mais de 5 milhões de anos atrás, até 23 milhões de anos atrás, nós poderíamos viver aqui tranquilamente, se não fossem felinos muito velozes, carnívoros, né, que poderiam nos caçar. Né? E a gente ia ter que ir rapidinho subir correndo em cima de uma árvore. Né? É o que os nossos ancestrais primitivos faziam. Aqui já tem uns cavalos parecidos com zebras, por aqui, uns cervos, aqui já tem uns cães, urso, lobo, né? Cão-lobo. E aqui tem uma turminha aqui parecido com orangotangos, com gorilas, né? Uma turminha de primatas aqui.
Aí estão os entelodontes, né, parecidos com javali, meio misturado com cavalo, meio misturado com porco, e bichinhos bem carnívoros, né? Aqui tem um cervo aqui como presa para eles, né? Muito bem, avançando aqui para o final, Plioceno, 5,3 a 2,5 milhões de anos. Então aqui é o finalzinho do Neógeno, né? Então já passamos pelo Paleógeno, final do Neógeno, Plioceno é o último deles, para depois chegarmos no nosso período mais recente do Quaternário, né? Aqui, América Central perfeitamente conectada com América do Sul, América do Norte, Europa já construída aqui, Oriente Médio construído, alguns pequenos detalhes ainda na Europa, e o Mediterrâneo aqui que ainda não está com sua conformação total. Plioceno significa contém mais espécies atuais, surgimento dos ramapitecos e dos australopitecos. Pronto, esse nome já é familiar para todos nós, né? Australopitecos, como nossos ancestrais mais antigos, né? Fechamento do mar Mediterrâneo, então foi exatamente aquilo que eu chamei a atenção, né? Que o Mediterrâneo não estava com a configuração dele, então a África e a Península Ibérica se juntaram ali, o Mediterrâneo fechou para depois abrir de novo. Formação da América Central como uma ponte entre as Américas, grande intercâmbio da fauna americana, norte e sul, surgimento de hominídeos australopitecos na África. Ao final do Plioceno, o gelo do Polo Norte tornou-se permanente e pastagens e tundra prosperaram. Então veja que ao longo de todas essas dezenas de milhões de anos, o gelo do Polo Norte de vez em quando derretia, para depois voltar a permanecer. Ainda hoje isso acontece, porque boa parte do gelo do Polo Norte derrete e forma o Oceano Ártico. E só que com mudanças na temperatura que vem acontecendo, isso faz com que derreta mais do que deveria derreter, né? Então, mas são coisas que a natureza dá um jeito, que não dá jeito é o ser humano, né? Aqui uns parentes aí de elefante, mastodonte, e vários outros mamíferos de savana, com limite aqui de floresta. Mesma situação, aqui destaque para flores, tem até umas tulipas aqui, insetos, algumas frutinhas aqui, uma paisagem muito agradável. E aí o Australopithecus, o ancestral mais antigo que nós temos entre chimpanzé e ser humano. Então não pode se dizer que já seria um ser humano, mas seria aí um ancestral comum também para os chimpanzés e os seres humanos, né? Acabou. Agora chegamos no período quaternário, a época Pleistoceno. Então são duas épocas, então Pleistoceno de 2,5 milhões de anos até 11.700 mil anos atrás. Então vamos ver o Pleistoceno. Praticamente a mesma paisagem de hoje, a não ser uma grande quantidade de gelo em volta da Antártida e uma grande quantidade de gelo no norte do planeta. Portanto, foram períodos de glaciações e diminuiu a água, a quantidade de água no planeta, a ponto de aqui a Austrália, a Indonésia, a Ásia formarem uma ponte como um único continente aqui, ó. Mas já está toda construída a Europa, Oriente Médio, tudo. Aqui de novo, né, mostrando, portanto, a grande quantidade de gelo no norte e no sul, a diminuição do nível do mar até na idade aqui de 18 mil anos atrás, como é que estava, toda essa parte de terra aqui, ó, da América, era região sem água,
aqui na África também, e tudo isso aqui entre Ásia e Oceania. Além de haver uma ponte de gelo entre a Sibéria aqui, entre a Ásia com a América. Portanto, todos os continentes interligados, né? Inclusive aqui da América para a Europa, Europa com Ásia, Ásia com África, Ásia com Oceania, Ásia com América, e as 3 Américas conectadas, só a Antártida que permaneceu isolada. Pleistoceno. Essa palavra pleisto significa maioria, então contém a maioria das espécies atuais. É o chamado Paleolítico da arqueologia, é o apogeu dos mamíferos. Aconteceram nos últimos 600 mil anos as 4 últimas glaciações. Tem uma 5ª glaciação chamada Danúbio. E aí esses nomes que vêm aqui, eles são nomes de rios afluentes do Danúbio. Então a 5ª glaciação foi Danúbio, e aí vem Aguns, Mindel, Ries e Wurm. Esses nomes são em alemão, certamente a minha pronúncia não é horrível para o alemão, né? É a pré-história humana. Aqui, australopitecos, hominoides modernos, como é o caso do gibão, do orangotango, chimpanzé e gorilas. E o surgimento do ser humano moderno, Homo sapiens sapiens. Nós somos Homo sapiens sapiens. Homo é o nosso gênero, sapiens sapiens é a nossa espécie. Nós somos uma espécie posterior ao Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Surgimos há 250 mil anos antes do presente, AP, antes do presente, portanto, no meio dessas glaciações aqui. Ou seja, o planeta Terra tentou impedir o nosso surgimento, tentou nos matar, mas os nossos ancestrais descobriram o controle do fogo e deram já a primeira rasteira na natureza, né? A segunda rasteira da natureza foi viver em cidades, portanto, longe de predadores como crocodilos, cobras e outros que nos matam, né? Ursos, leões, tigres, panteras. E o terceiro foi a invenção das vacinas, né? Porque aí nós demos um drible na seleção natural, impedindo então que os mais fracos, os menos aptos, vão embora, né? Então, o ser humano tem essa característica de driblar a seleção natural, a evolução, e, portanto, nós ficamos também com os fracos e com os fortes, ficamos com todo mundo, né? Isso seria uma coisa positiva se não fosse dramática em alguns pontos, né? Bom, durante o Pleistoceno, os glaciares iam e vinham por conta da glaciação, né? Resultando em uma série de eras glaciais pontuadas por períodos mais quentes. Inclusive, nessa ideia de ir e vir, é que se formaram os grandes lagos da América do Norte, o Lago Ontário, o Erie, o Michigan e o Lago Superior. Então, eles foram escavados por conta dos glaciares que se arrastavam e depois retornavam arrastando de novo, e nessa de arrastar foram escavando, formando aquelas depressões, e quando da última glaciação, com o derretimento aí por volta de 18, começou por volta de 20 mil o derretimento, e 11.700 já tinha derretido quase tudo, é que encheu de água. Então, os grandes lagos da América do Norte, eles resultam, portanto, dessas glaciações anteriores, portanto, do derretimento desse gelo, né? Havia pelo menos 20 ciclos de avanço e recuo glaciar. Durante as eras do gelo, as temperaturas globais eram 5 graus centígrados mais frio do que hoje, e foi muito mais seco, uma vez que grande parte da água do mundo foi para lençóis de gelo enormes. O Homo sapiens, veja, não é o sapiens sapiens, é o anterior a nós. O Homo sapiens evoluiu durante esta época.
No Pleistoceno superior, o gelo cobria todo o hemisfério norte. É meio exagero esse todo o hemisfério norte, uma boa parte. O Mar do Norte não existia e era o habitat natural de mamutes, ursos da caverna, rinocerontes peludos, entre outros mamíferos de grande porte. Centenas de metros de gelo, o qual cobria, eu preciso corrigir isso aqui, centenas de metros de gelo cobria todo o norte da Europa. Quando as temperaturas subiram e começaram a derreter por volta de 11.500 anos atrás, o gelo foi substituído por água e assim deu origem ao Mar do Norte, como se conhece hoje. Está aí o mastodonte americano, extinto, os mamutes, também extintos. Quem assistiu à Era do Gelo conhece esses caras. Aqui são áreas áridas com depósitos deixados por geleiras. Então, como é que eu sei disso? Bom, primeiro que eu vejo aqui uns riscos, olha, essas fendas aqui. Essas fendas são desses blocos de rocha que vêm por baixo do glaciar. O glaciar vai empurrando e vai arranhando essas rochas aqui. Então, é uma indicação. Segundo, eu vejo aqui blocos de rocha de tamanhos diferentes, inclusive coisas um pouco mais finas, formando aqui alguns amontoados. E lá longe também. Então isso indica que o gelo passou aqui, porque o gelo não é seletivo. Ele carrega o que tiver pela frente. Diferente da água, que a água, de acordo com a sua velocidade, ela tem capacidade de transporte de carga diferente. Então, uma água mais veloz consegue carregar blocos maiores. Uma água mais lenta só carrega pedacinhos de rocha pequenos, como argila, como areia fininha. Bom, aí está o megatério. O megatério é um ancestral da nossa atual bicho preguiça, só que esse megatério tinha quase 3 metros de altura. Até dói falar, mas vamos lá, né? No Museu Nacional do Rio de Janeiro tinha esqueletos de megatério, né, que foram consumidos pelas chamas, pelo incêndio que vitimou o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Eu tive chance de conhecer de perto esses fósseis de megatério brasileiros, né? E tive chance de ver também em Buenos Aires. Então, Buenos Aires tem uma bela coleção no Museu de História Natural, tem uma bela coleção de animais quaternários, animais pleistocenos, né? Inclusive o Glyptodon, que está aqui, né? O Glyptodon aparece lá na Era do Gelo, né? Que ele tem essa carapaça, ele é do tamanho de um automóvel pequeno, como um Fusquinha, tá? E tem fósseis de Glyptodon lá em Buenos Aires, né? Aí estão os cães-ursos, carnívoros, o Smilodon, que é um parente aí do tigre-dente de sabre, que também vocês conhecem ele da Era do Gelo, e o Moa, que seria alguém parecido aí com avestruz e com ema, mas a Moa foi um desses animais extintos pelo ser humano. Tá aí castores, castoroides ohioenses. O tamanho desse animal é o tamanho de um boi, né, desse castor, que também foi extinto pelo ser humano. Essa fotografia aqui eu fiz foi lá no Royal Ontario Museum, em Toronto, e aqui seriam os seres humanos aí da América do Norte caçando esse castor, né? E da última vez que eu estive lá no Royal Ontario Museum, não estava em exposição essa cena aqui, ela foi substituída, né? Então, isso foi uma foto que eu fiz há pouco mais de 20 anos. Aqui mais uma paisagem muito parecida com a atual, né? Só que esses são os bichos preguiça, né?
E aqui o tigre-dente de sabre, algo parecido com isso. Aqui umas aves parecidas com abutres. Lá atrás manadas de mastodonte. Bom, e aí vamos para nós, né? Vamos lá para o ser humano. Então, vamos lá. Dentro da chamada taxonomia, a taxonomia ela é uma ordem que se faz em biologia e, por conseguinte, também é utilizado em ciências naturais, ou seja, todas as ciências que necessitam fazer classificação, ela usa uma taxonomia. Então, existe taxonomia para seres vivos e taxonomia para minerais e rochas, por exemplo. E em paleontologia, claro, porque se trabalha com fósseis que foram de seres vivos, né? Então, existe uma ordem, uma subordem, uma infraordem, uma superfamília, uma família, um gênero e espécie. Então, no caso aqui, está se aplicando para os primatas para chegar no Homo sapiens. Então, vamos ver lá. Nós fazemos parte da ordem primata, onde tem aqui nos primatas humanos, chimpanzés, macacos, tarsioides, lêmures. Tem toda uma turma aí que são os nossos parentes, como primatas. Tem uma subordem chamada Aplorhini, que são os humanos, os chimpanzés, os macacos e os tarcídeos. Há uma infraordem chamada Similiformes, então já tem forma muito mais parecida, que são os humanos, os chimpanzés e os macacos. Então, quando nós dizemos que nós somos parentes dos macacos, nós estamos falando de uma infraordem taxonômica, porque na anatomia comparada, nós somos muito parecidos com eles. E mais ainda, na superfamília Hominoidea, humanos e todos os chimpanzés, os grandes chimpanzés e os gibões. Aí fica mais parecido ainda. Família Hominoidea são os humanos e os grandes chimpanzés. Então tem gorila, tem gibão aqui, né? E aí vem o gênero Homo. Aí somos só nós, que são os humanos modernos e os humanos arcaicos. E aí vem a espécie sapiens, que são só os humanos modernos. Então, cada um desses aqui tem o seu gênero e tem a sua espécie. Nós somos parecidos em infraordem, superfamília e família. Daí o parentesco. Aqui está a grande árvore Hominoidea, e aqui, então, vai separando aqui, lá na... São vários ramos aqui, inclusive ramos aqui do Proconsolidae, que se extinguiu, aqui Afropitecidae também extinguiu, né? E aqui tem todo um pessoal aqui que vai formando uns macacos aí que são bem diferentes da gente, né? Ilobatidae, e aqui os hominídeos que separou em homininae e ponginae. Bom, aqui só chegou o chamado pongo, que é um tipo de macaco, e para cá também teve algumas extinções. Chegou aqui os gorilas, chegou o chamado Pan, e aqui no Homo são seres humanos, né? Então vamos ver alguns desses caras aqui. Ó. Aqui estão os australopitecos aqui, de onde nós nos separamos aqui. Olha lá. Aí está o pongo, aqui está o pan, chimpanzé, aqui está o gibão, Ilobatida, e aqui está o pan, bonobo. Vocês verão nesse vídeo chamado Como a Terra Fez o Homem, mostrando aqui esse bonobo, né, que são chimpanzés extremamente pacifistas. E aí vai se colocar que nós, seres humanos modernos, junto com os chimpanzés, junto com os gorilas, nós estávamos na margem errada do rio Congo, enquanto que os bonobos estavam na margem correta. Por que disso? Porque na margem que nós ficamos,
junto com os chimpanzés e os gorilas, teve uma seca e passamos fome e nos tornamos violentos, ao passo que os bonobos estavam na margem, onde não houve seca e, portanto, eles são seres extremamente pacíficos, bondosos e sabem, portanto, compartilhar alimentos, etc, etc, e isso mostra no filme, né? Então, fazer o quê? Por um detalhe que nós ficamos de um lado no qual nos tornamos mais violentos do Rio Congo. Bom, aqui é a evolução da história humana. Então, isso não quer dizer que um foi substituído pelo outro, não quer dizer isso. Aqui são diferentes espécies de humanos e que conviveram, inclusive, né? Pela falta de fósseis, nós somos obrigados a dizer que um veio depois do outro, mas não é bem assim, né? Aqui estão a nossa ancestral, de pelo menos 200 mil anos até hoje, Homo sapiens, ainda não é o sapiens sapiens, né? Mas seria a nossa ancestral 200 mil anos atrás. Aqui o neandertalense, de 350 mil até 28 mil anos atrás, portanto ele conviveu conosco e foi de neandertalense com Homo sapiens essa miscigenação que surgiu o Homo sapiens sapiens. Aqui o Homo forensis, esse florensis viveu de 95 mil a 12 mil anos atrás, portanto conviveu conosco, seria o famoso hobbit, porque é da Ilha de Flores, da Indonésia, seriam menores do que anõezinhos, seriam mesmo verdadeiros hobbits. Homo heidelbergensis, que foi encontrado na Alemanha 600 mil, 200 mil anos atrás. Homo antecessor, de 1,2 milhões de anos a 500 mil anos. Homo erectus, 1,8 a 30 mil anos atrás. Então, o Homo erectus conviveu com essa galera toda aqui também, inclusive com o homem moderno. Homo ergaster, 1,9, 1,5 milhões de anos atrás. Homo georgicus, 1,8 milhões de anos atrás. Veja aqui que esses três aqui conviveram, né? Homo habilis, 2,4 a 1,6 milhões de anos atrás, que também conviveu com esses caras aqui, que foi até 1,6 milhões de anos atrás. Australopithecus africanos, 3,3 a 2,1 milhões de anos atrás, mais parecido com o chimpanzé, né? Aqui o Australopithecus, 3,7 a 3 milhões de anos atrás, também parecido com o chimpanzé. E o Sahelanthropus tiacadensis, de 7 a 6 milhões de anos atrás, que esse já não tem nada a ver com o ser humano, é um verdadeiro mesmo macaco, né? Bom, e aqui também, desde 4, 3, 2, 1, 0 milhões de anos atrás, os vários que conviveram, né? Então aqui o Homo sapiens conviveu pela barrinha aqui, ó, com o Homo neanderthalensis, com o Homo heidelbergensis, com o Homo erectus. Veja, o Homo sapiens conviveu com todo esse pessoal aqui. E outros que conviveram, né, aqui juntos, né? Vários grupos humanos que conviveram. E o que significa que, se conviveram, eles se atacaram, né? Tá aqui o Homo erectus, o Neandertal. Então eles se atacaram, guerrearam entre eles. Então somos violentos por natureza, né? E aqui a migração do Homo sapiens, que surgiu aqui há pelo menos 120 milhões de anos atrás, se espalhando aqui pela África, chegando na Ásia 80 mil anos atrás, 50 mil anos atrás na Europa, e depois aqui foi para nessa ponte de terra aqui eu quero falar Austrália, mas é Oceania, e depois aqui vindo para o norte da Ásia, e 14 mil anos atrás passou para a América. E aí então, o Australopithecus, o Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neanderthalensis e Homo sapiens sapiens. Bom, essa é a figura tradicional, né? Agora essa daqui é a satírica, né? Da evolução humana, né? Olha nós aqui na aula remota, né?
Outra satírica, né? A cerveja na evolução do homem, né? Olha só isso. Tem esse outro aqui, né? Comendo fast food, né? Esse aqui, ó, com metralhadora, tá? E deve virar um porco, né? Capaz, está muito próximo de virar um porco. E aqui é a história humana, né? Também, olha lá que interessante. Vai, vai, vai. Opa, aí vem a mulher, né? Então, só mostra a evolução humana, né? Então, o topo da evolução humana são as mulheres, né? Bom, chegamos finalmente no Holoceno, que são os últimos 11.700 anos. Então, agora vamos tratar de coisas muito atuais para a gente encerrar. E aqui, então, o planeta tal como ele está hoje, já construído desde 11.700 anos atrás. Holoceno, a palavra significa contém todas as espécies atuais, é a época pós-glacial, então considera-se que de 11.700 anos já derreteu tudo que tinha para derreter, o que eu questiono, porque é difícil a gente separar ainda o que é derretimento natural antes da era industrial e o que foi acelerado pela era industrial. Isso é uma outra discussão longa, né? É o neolítico da arqueologia e o Homo sapiens sapiens se espalha por todos os continentes, inclusive de avião, né? O Holoceno recente, a atual época geológica, que começou há 11.500 anos atrás, quando as geleiras começaram a recuar. Propagação das florestas. Holoceno não é um tempo de aquecimento para o planeta, pois ainda estamos em uma era glacial. Bom, isso aqui é uma opinião minha, né? Porque eu entendo que a última glaciação ainda não acabou, ela está avançando, mas isso é indicado pela presença de calotas nos polos. O planeta como um todo está apenas em uma fase interglaciária, então isso aqui é uma coisa bastante discutível, né? Houve um aumento de 120 metros no nível do mar desde o último glaciar de 20 mil anos e 35 metros nos últimos 12 mil anos. Isso aqui não foi provocado pelo ser humano, tá bom? Ao contrário do pessoal que quer afirmar por aí que o mar está subindo porque a geleira está derretendo, porque o ser humano... Bom, o ser humano está acelerando esse processo, mas ele é natural e o ser humano está piorando a situação, né? Nós temos que deixar a natureza fazer o bom trabalho dela, mas nós não podemos acelerar o que a natureza já vem fazendo, né? O Homo sapiens é o único hominídeo nessa época, nós acabamos com todos os outros. Houve um degelo progressivo em momentos acelerados. O maior aumento do nível do mar foi antes de 6 mil anos antes do presente. O chamado ótimo climático do Holoceno foi entre 9 mil e 5 mil anos antes do presente. As temperaturas eram 2 a 0,5 graus ou meio grau mais baixas do que as atuais. Há 5.500 anos antes do presente, com o florescimento das civilizações na África e Ásia, a temperatura aumentou. Então isso é um fato, né? O ser humano é um causador de aumento de temperatura e um causador de lixo também, né? Houve um ótimo climático medieval entre o século X e o século XIV. Houve uma pequena idade do gelo com máximos em 1650, 1770 e 1850, o que mostra que nós vivemos aí num período muito instável de aquecimento e resfriamento, e o ser humano só vem piorar essa história, né? E agora aqui, extinção massiva no Holoceno, né? O que o ser humano fez? Extinção de grandes marsupiais na Austrália, o Diprotodon, com a chegada de humanos, 40 mil anos antes do presente. Extinção da megafauna norte-americana de mastodontes, mamutes, tigre-dente de sabre, megatério, cavalos e camelos, com a chegada dos humanos 12 mil anos antes do presente na América. Aumento progressivo da taxa de extinções, 100 a 1000 vezes maior nos últimos 50 anos, a sexta maior da história da Terra. Nós já falamos das 5 outras extinções, né? Então veja que não é só o ser humano dito civilizado, né, urbano, né? É o ser humano desde que é humano, né? Desde 40 mil anos antes do presente, o ser humano já tem essa mania de querer
acabar com tudo, né? Espécies extintas antes de 1500 a.C. Está aqui uma lista delas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espécies. Esses dá para reconhecer, né? Hipopótamo lemerlei, hipopótamo madagascariensis, né? Pelos nomes. Os outros a gente não consegue identificar o que seja, né? Talvez esse aqui, Canariomis tamarani, né? Seja um pássaro, né? Pacífico e Havaí. 70 ilhas diferentes. Numerosas espécies foram extintas quando os humanos começaram a mover-se através do Pacífico, começando há 30 mil anos, no arquipélago de Bismarck e Ilhas Salomão. Cerca de 2.000 espécies de pássaros extintas depois da chegada dos humanos. Moanalus, seria o moa, patos herbívoros gigantes do Havaí, uma ave terrestre megápode gigante da Nova Caledônia, crocodilos da Nova Caledônia, Fiji e Samoa. Madagascar, com a chegada dos humanos cerca de 2.000 anos atrás, quase toda a megafauna da ilha foi extinta. A Eopirnis, ou ave-elefante, um pássaro gigante que não voava, então é uma daquelas aves do terror. 17 das 50 espécies de lêmures. Lêmure aie gigante, da Ubentônia robusta. O último remanescente conhecido foi morto em 1930. Hipopótamo pigmeu. Extinções de 111 espécies e subespécies de mamíferos a partir de 1500 depois de Cristo. Nova Zelândia, em torno de 1500 depois de Cristo, várias espécies foram extintas após a chegada de colonizadores polinésios. 10 espécies de moa, águia de Haaste, aves predadoras Adzebil, que também não voava. Ilhas do Oceano Índico. A partir de 500 anos atrás, várias espécies foram extintas depois da colonização humana das ilhas. Várias espécies de tartaruga gigante nas Seychelles e Ilhas Mascarenhas, 14 espécies de aves nas Ilhas Mascarenhas, incluindo o famoso dodô, que era uma dessas aves que não voavam. Dá uma olhadinha nessa fotografia. São os restos mortais de uma ave marinha no atol Midway. Olha a quantidade de plástico que ela comeu. Distante mais de 2.000 quilômetros de terras emersas. Então é isso que nós modernamente, desde o século XX, com a invenção do plástico, estamos fazendo com os animais, né? Então, aves e animais marinhos, né? Nós não controlamos adequadamente ainda o lixo, né? E para que vocês procurem não falar bobagem por aí, porque de bobagem a televisão e a mídia está cheia, ficam falando de mudanças climáticas. O termo não é esse. Está se falando de alteração climática. Não é mudança, é alteração. Alteração climática é provocado pela atividade antrópica, pela urbanização, por desmatamento, armazenamento de água, queimadas, etc, etc, agronegócio, né? A duração é muito curta. Quando se fala em mudança climática, nós estamos falando em escalas globais, é mudança na órbita da Terra, na inclinação do eixo, e se reflete entre 100 mil anos a 10 milhões de anos. Isso é uma mudança climática. Isso aqui é conforme Hare et al., de 1992. Tá? Então está se falando de alteração climática, não de mudança climática. Tá? Mas tem uma disciplina no curso de Ciências Ambientais que chama Mudanças Climáticas. Sim, o nome não está adequado. Como ainda não foi feita a alteração do PPC do curso de Ciências Ambientais, vai ficando, mas as professoras já propuseram o nome de variabilidade climática, tá? E não mudança climática. Bom, glaciações. Vamos olhar aqui, de 0 a 650 milhões de anos atrás. Então tem aqui o período azulzinho é frio, o amarelo laranja aqui é quente. Então veja que nos últimos 650 milhões de anos, ou até mais, né,
houve oscilações entre períodos frios e quentes. E com isso, os períodos frios foi a glaciação Guns, aqui foi o interglacial Guns-Mindel, quente e frio, a glaciação Mindel, o interglacial Mindel-Ries, aqui está a glaciação Ries. Veja que na glaciação Ries teve período quente. Veja que na glaciação Mindel teve período quente. E entre o glacial, chamado interglacial, tem período quente e frio. Depois veio o interglacial Ries-Wurm e tivemos a última glaciação chamada Wurm. E agora estamos no período quente. Por isso que eu questiono se nós, de fato, tivemos uma última glaciação Wurm, porque ela é muito pequenininha quando comparada à Risa-Mindel e a Guns. A nossa foi muito, muito pequenininha. Isso aqui nem tem cara de ser glaciação. Isso aqui parece um interglacial depois da Ris. Por isso que é tão difícil falar em aquecimento, resfriamento global. Nós temos a influência do ser humano, sim. Mas existe aí uma misturada de situações acontecendo. Olha aqui os últimos quase 11 mil anos, né? Aqui, 11.700, o fim do chamado último glacial, isso aqui é de acordo com Dasgard, 69, e Schonweise, 1995, a temperatura aqui variando, né, de quanto? 11, isso, de 11 a 15, temperatura aqui positiva na média, né? E aqui acima de 15, e que teve esse óptimo climático holoceno perto de 16 graus aqui, mas teve de novo uma diminuição aqui, ó, perto de 6 mil anos atrás. Depois aqui, os últimos 2 a 3 mil anos, olha, houve oscilações entre frio e quente, frio e quente, frio e quente. Aqui está o último período chamado Pequena Idade do Gelo, que terminou em 1850, e nós estamos num quentinho desse. Então, e outra, né? Nós estamos desesperados porque a temperatura já está em 16 graus e meio. Né? 16 graus e meio, aqui, 16 graus, foi esse ótimo climático holocênico. Agora, a questão é que tudo isso aqui era natural. Nós temos aqui um meio grau aqui, hoje, né, precisava puxar isso aqui, que esse meio grau a mais, acima de 16, seria mesmo provocado pelo ser humano. Né? A gente não pode perder esse controle natural aqui que existe. Né? Aqui, olhando um pouquinho melhor, o hoje aqui é 2011 e vai até pouco mais de 2.400 anos antes de Cristo. Né? Aqui tem umas coisas curiosas, aqui é a parte que esquentou, e aqui é a parte que esfriou, e aqui tem vários acontecimentos interessantes que aconteceram aqui, inclusive várias erupções vulcânicas. Né? O problema é que quanto menos a gente conhece o passado, menos informação a gente tem. Né? Mas tem aqui informações interessantes, né? Que 1.100 anos aqui antes de Cristo, teve temperaturas aí tão elevadas quanto as que nós estamos vendo hoje, porém por processos naturais. Né? O nosso atual, sem dúvida, é provocado pelo ser humano, né? Mas de qualquer forma, muito ainda tem que se estudar. Aqui é o aumento do nível do mar, né? Então mostrando como que desde os últimos 8 mil anos, como é que vem aumentando, e aquilo que a gente chama de zero hoje, são pequenas flutuações do que a gente acha que já seria desde a última derretimento, né? Que aqui tem um aumento no derretimento. Bom. E, para terminar, parece que essa conversa é conversa bíblica, né? Mas o dilúvio aconteceu realmente. E isso é conhecido, olha só que interessante.
que tinha essa capa de gelo aqui no norte da América, formando o lago Agassiz, entre 11,7 e 11,3 mil anos atrás, e tinha essa camada de gelo no Canadá, chamada Laurentia, que estava bloqueando esse gelo todo. 9.000 a 8,7 mil anos atrás, derreteu um pouquinho, formou um outro lago chamado Ojibway, né? E entre 8,2 e 7,9 milhares de anos atrás, derreteu, formando a Baía de Hudson e o Estreito de Hudson, por onde essa água saiu. Conforme essa água saiu, ela acabou provocando aumento no nível do mar global. E aqui, entre 7 e 6,7 mil anos atrás, estabeleceu essa corrente de água fria do Labrador e a corrente quente do Golfo. E com isso, como foi um processo lento, entre aqui a Grã-Bretanha e a França, não havia o Mar do Norte, não havia o Canal Inglês, era tudo uma terra só, mostrando aqui, ó, canais paleovales e canais que tinham aqui, que eram de rios, e tinha civilizações por aqui. Tanto que tem peças arqueológicas aí mostrando que lentamente o ser humano foi embora dessas áreas conforme o nível da água foi subindo, né? E depois subiu de uma vez mesmo e formou o Canal da Mancha, o Canal Inglês. Então, aqui a gente vê norte da África, o Oriente Próximo e o Oriente Médio, Europa, e tudo que está em vermelho, tudo, estava embaixo d'água antes do chamado dilúvio. Então, o dilúvio, que foi então a água represada do lago Agassiz, que acabou vindo para o mundo todo e, portanto, essa água preencheu hoje essas áreas que hoje sabidamente estão abaixo d'água. Okay? Fim.